Oi, eu sou a Luísa. Oi, eu sou a Adriana. E esse é O Quem Disse Que Não Pode. Hoje nós vamos começar o nosso segundo episódio recebendo a nossa primeira convidada, Virgínia De Ângelis. E a Luísa vai dizer para vocês um pouquinho sobre ela. Bom, além de ser minha prima e uma das minhas melhores amigas, ela é também uma das mulheres mais inteligentes que eu conheço, é auditora do TCU e especialista em orçamento público. E é também bacharel de Relações Internacionais e em Direito. Se apresenta pra gente. Acho que você é um pouquinho enviesada para falar de mim, Lulu. Eu sempre acho que você é uma das pessoas mais inteligentes, mas ok, eu acho que a gente enxerga nos outros o que a gente é. Bom, você já apresentou o essencial, né? Eu sou formada em Relações Internacionais, também fiz o bacharelado em Direito, né? Tenho uma pós-graduação, uma especialização em Orçamento Público e a minha atividade do coração é ser auditora do Tribunal de Contas da União. Missão essa que eu exerço desde 2006, né? Eu escolhi ser auditora e trabalhar com orçamento público ainda fazendo a faculdade de réu, em 2003, lá há 20 anos atrás. Peguei alguns caminhos lá na UNB que me levaram até a disciplina Finanças Públicas e fiquei bastante empolgada com a possibilidade de ajudar o país numa temática tão estruturante. Foi ali que eu decidi que eu trabalharia com a temática como servidora pública. Então, não fui para o setor público por causa da estabilidade, né, das boas condições de trabalho, foi para dar a minha parcela de contribuição. E desde 2007, mais especificamente, que eu lido com essa temática. E hoje você está com uma atribuição importante que a gente queria saber qual é, porque tem uma razão para você estar aqui hoje para falar. Hoje eu estou como diretora de programas das áreas econômicas especiais da recriada e reconstruída Secretaria Nacional de Planejamento, do também ressuscitado Ministério do Planejamento e Orçamento, né? Um ministério que havia sido juntado na pasta da Economia e foi recriado, né, no início do ano, e ajudei nesses últimos 8 meses a construir um instrumento no qual eu acredito bastante e que pode nos orientar para um caminho melhor, né, que é o Plano Plurianual. O famoso PPA, O famoso PPA. A gente vai explicar um pouquinho sobre isso, mas antes a Luísa vai contextualizar o porquê que a gente escolheu esse assunto orçamento. Por que ele é importante para as mulheres? Por que a gente colocou dentro do podcast o tema orçamento? Bom, a gente decidiu falar de orçamento porque é através do orçamento público que se executam as políticas públicas. E esse recorte de gênero, às vezes, é muito negligenciado. E termos representatividade nos locais de poder, nos locais de decisão, para estruturar um orçamento público, é muito relevante para a gestão financeira e orçamentária do país. E aí eu acho que a Virgínia podia explicar um pouquinho para a gente da atuação dela e o quão importante é ter uma mulher nessa posição. Acho que a Lulu começou, ela foi até um pouquinho suave ao falar que somos muito pouco representadas no orçamento, né? Historicamente, na verdade, nós não somos praticamente nada. Nós somos naquilo que é obrigatório, né? Quando se define um gasto mínimo em saúde, por sermos metade da população, recebemos em torno de metade da assistência, né? Talvez até um pouquinho mais, porque nós tendemos a cuidar mais da nossa saúde. Mas só muito recentemente que houve essa preocupação em se mostrar o quanto, de fato, né, é destinado para as mulheres no orçamento. E então iniciou-se essa tentativa de mapear que ações são destinadas a mulheres e o quanto disso teria, né? Então, desde 2021, a gente tem, por disposição de uma das leis orçamentárias, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que junto com o PPA orienta a elaboração e execução da Lei Orçamentária Anual, né? Então, desde 2021, nós temos na LDO, nessa Lei de Diretrizes Orçamentárias, a disposição de que nós devemos ter um orçamento mulher.
Mas esse orçamento mulher, na verdade, não são ações direcionadas à mulher e à redução, né, das desigualdades de gênero. Ela é um mapeamento do que existe. E o que a gente verifica é que há um orçamento grande e para as mulheres, para 2024 ele é estimado em 13,5 bi, mas, na verdade, esses são gastos indiretos, digamos. É justamente isso que é mapeado e que, supostamente, aos cruzar as bases de dados, se identifica que vai para as mulheres. O que é destinado especificamente para ações afirmativas para redução de desigualdade de gênero é uma parte muito pequena disso, né? Em torno um pouco mais de 300 milhões de reais. Então, na verdade, a gente tem um orçamento que ele ainda não que não olha para essas questões, né? Ele ainda não olha para o enfrentamento de fato das questões estruturais que fazem com que a gente permaneça com essa diferença tão grande entre homens e mulheres. E a importância de a gente ter mulheres nesses espaços é justamente a gente trazer esse olhar. Se a gente não tiver, a gente vê que a questão de gênero ela é muito tida como mimimi, né? Como se isso, assim, como se automaticamente, ao se falar de orçamento, as mulheres estivessem incluídas, mas não, né? O que a gente vê é que muitas vezes as políticas que vão ser priorizadas num caso de contingenciamento ou de bloqueio, por exemplo, não são políticas que são voltadas para as mulheres ou para os outros públicos alvos que hoje a gente tem como transversalidade identificado tanto no PPA quanto no orçamento. Né? Geralmente são políticas que vão beneficiar homens brancos, né? E hétero, então assim, aquele padrão que já vem, que está no poder há muito tempo, então o orçamento ele tende a perpetuar essas desigualdades se a gente não tiver olhares diversos. Então essa é a relevância de a gente ter não só mulheres, mas o máximo de diversidade possível nos espaços de tomada de decisão efetiva. Né? Eu queria só relembrar que a gente tem aí vamos dizer, um passo a passo do orçamento, né? A gente fala de PPA, fala de LDO e fala de LOA. É um complemento do outro. Eu me lembro de você comentar que não tem muito claro qual é a política específica, né? Então, eu acho que a gente precisava talvez clarear um pouco mais a questão das metas e objetivos, né? Mais direcionados para políticas específicas para mulheres, que isso ficasse bem claro. Mas eu queria que a gente conseguisse se enxergar no orçamento, quando a gente fala que é importante as mulheres participarem, onde que elas vão estar? Bom, a proposta vem do executivo, né? E é onde você está, é na construção, principalmente do PPA, a importância de ter mulheres. Que bom que você está lá. Depois disso, a gente vai ter mais uma parcelinha que é dentro dos executivos, né? Aí em cada nível eles vão construir também. Só que depois a gente passa para o legislativo, não é isso? Então, daí vem a representatividade dentro do legislativo para dizer sim ou não ao que foi proposto e dizer se é prioridade ou não política para a mulher ou não. E acho que é nessa fase que entra a questão do orçamento participativo, né? Que é na hora que a gente está ali dentro do Congresso, que como população, como representante de classe, de associação, ou como cidadã, a gente pode se fazer presente nesses espaços. Há sempre, muitos estados fazem, né, audiências abertas para poder se falar de orçamento. E como que você acha que realmente a gente pode estar ocupando esses espaços e qual é o diferencial que a gente pode realmente fazer? Tá. Bom, antes de falar especificamente de ocupar o espaço, acho que vale a pena a gente retomar um pouquinho o papel de cada uma dessas leis, né? Isso. A gente é importante. tem o PPA e a LDO, eles são uma inovação da Constituição de 88, né? Eles são leis outros instrumentos que se juntam ao orçamento anual para dar um direcionamento para ele. Então, o PPA, o Plano Plurianual, ele tem uma vigência de 4 anos, iniciando no segundo ano do mandato presidencial e ele se estende pelo primeiro ano do mandato presidencial seguinte. E a gente agora, nesse primeiro ano do mandato, a gente elabora o PPA.
historicamente o PPA não teve muita relevância e nem uma capacidade de orientar de fato as políticas públicas, que seria o grande papel dele. Ele é o principal instrumento de planejamento do governo federal, né, e dos estados e dos municípios também, e ele nos permite ter uma visão sistêmica ali, de tudo aquilo que o governo pretende entregar, né? A LDO, ela vem para orientar a formulação e a execução específica da lei orçamentária do exercício ao qual ela se refere. Então, a LDO 2024, ela orientou agora a elaboração, a formulação do PELOAS, né, o projeto de lei da lei orçamentária anual, e vai também disciplinar a execução do orçamento em 2024. E aí vai disciplinar que tipo de remanejamento pode ser feito, que despesa pode ser contingenciada ou não, né, se for necessário. E ela define também as metas fiscais, né, e dispõe ali sobre riscos fiscais. E ela está muito focada na parte fiscal. A parte de resultado, ela hoje está muito no PPA, né? E aí o que acontece sobre a nossa participação enquanto cidadãos nesse processo todo? A gente teve outras experiências de PPA participativo em 2003, na elaboração do PPA 2004, 2007, depois em 2008, em 2007 na elaboração do PPA 2008-11, mas a gente ainda não tinha tido um processo tão amplo quanto foi esse. Então, assim, a gente, na verdade, tem possibilidade de participar durante todo o ciclo orçamentário, desde a formulação, passando ali pela deliberação e aprovação do Congresso Nacional, por meio dos nossos representantes e atuando lá dentro, e também, especialmente, durante a execução, no monitoramento, e para isso são fundamentais as ferramentas que nos são disponibilizadas, né, como o portal da transparência, a gente vai ter o observatório do PPA, né, para a gente poder ver ali como estão evoluindo os resultados que foram pactuados, que serão pactuados no PPA. E aí, esse ano, na elaboração do PPA, a gente teve um grande movimento, que foi o PPA participativo, né, a gente nunca tinha tido uma participação dessa magnitude. Foram três ferramentas de participação. A gente teve a plataforma digital, da qual participaram mais de 1.400.000 pessoas, que encaminharam mais de 8.000 propostas, e teve mais de 4 milhões de acessos. A gente nunca tinha tido isso. As tecnologias... Espero que as mulheres tenham participado. Elas foram a maioria, né? O PPA participativo, ele é feminino, ele teve 61% de participação das mulheres. Ah, que ótimo! Né? E 39% da participação dos homens. E a gente teve também os fóruns interconselhos, que os vários conselhos que haviam sido extintos, né, eles foram reinstituídos, e a gente teve 3 fóruns interconselhos, e eles atuaram muito ali na camada estratégica do PPA, que estabelece o que a gente busca, quais são os nossos objetivos lá em 2027, né? E a gente teve também as plenárias do PPA participativo, a caravana que a gente brinca do PPA participativo, que passou pelas 27 unidades da federação, e isso ajudou a levar o PPA para um outro patamar. E, por conseguinte, os demais instrumentos orçamentários, e principalmente a LOA, porque a LOA é o instrumento que ele atua no curto prazo, ali a distribuição do recurso. Literalmente anual, né? É o que vai viabilizar a política pública de fato, sob orientação dos objetivos que estão pactuados no PPA, né? E então, no PPA participativo, a gente viu assim uma tomada de consciência da sociedade sobre a relevância do instrumento e o potencial do instrumento, né? Então, assim, só para dar um exemplo, eu jamais esperaria receber no grupo de WhatsApp do meu condomínio uma campanha por uma determinada proposta que havia sido feita na plataforma, e eu achei fantástico, sabe? Então, assim, a gente vê a sociedade se apropriar de um instrumento que é dela, né? E hoje, com o PPA, né, no dia 30 de agosto, o presidente da República encaminhou para o Congresso, né? E aí a gente vê a necessidade de que essa atuação continue sendo feita lá junto aos nossos representantes, legitimamente eleitos para isso, e que vão deliberar, né, sobre o PPA, sobre aquele plano que nós pretendemos para os próximos 4 anos. Todo esse arsenal de instrumentos para participação social possibilitou que nós tivéssemos o PPA mais democrático da história, né, com maior nível de participação social. Participei das plenárias também, era sensacional, porque eram selecionados 10 movimentos e um representante lá falar e defender as suas propostas.
E era muito bacana e muitas vezes tocante, forte, a gente vê o quanto as pessoas necessitam de fato da atuação do Estado, né? E o potencial que a gente tem nesses instrumentos, né? Nas leis orçamentárias, que são elas que fazem, né, o nosso futuro. Então, assim, o PPA, ele tem um olhar no futuro e ele orienta a atuação, ali a estruturação da LOA, que tem um olhar no presente, é o foco no curto prazo. Então, enquanto eu mato a fome no curto prazo, né, enquanto eu atendo aquelas necessidades no curto prazo, eu também preciso estar olhando para o futuro, porque isso, né, tem um reflexo, depois do hoje vem o amanhã. E a importância da sociedade participar em todo esse processo, né? Então, uma vez formulado o PPA com essa ampla participação, esperamos que no Congresso, com os nossos representantes, né, legitimamente eleitos para isso, que a sociedade também atue para que aquilo que foi colocado lá e que foi chancelado pela sociedade, né, seja preservado e seja de fato pactuado, né, para que a gente possa executar nos próximos 4 anos. E a participação da sociedade nesse outro momento de monitoramento, né, e a avaliação vai ser feita com a recriação do Ministério do Planejamento e Orçamento. Também foi criada uma Secretaria de Monitoramento e Avaliação, e ela vai nos ajudar, né, nesse processo de avaliação para retroalimentar e promover um contínuo aprimoramento, né, das políticas públicas. E a participação da sociedade em tudo isso é fundamental. Um outro ponto que foi muito relevante da participação social foi, como eu havia dito, o PPA historicamente não tem muita relevância para orientar, né, de verdade ali a execução das políticas públicas e do orçamento. Mas nesse PPA a gente viu que a participação social ajudou a trazer o olhar da alta administração de cada órgão. Então, a gente viu os programas receberem mais atenção dos secretários executivos, dos ministros, os ministros participando das plenárias em cada estado. E isso foi muito bom, né? Todo mundo viu o quanto o instrumento é relevante, porque o PPA ele fala de resultados que se quer, e traz indicadores e metas para que a gente possa mensurar isso, acompanhar ao longo dos anos, de fato. E aí, quando a gente visualiza que um determinado indicador não está alcançando aquela meta que foi proposta, né, a gente vai investigar o que é. E muitas vezes é falta de recurso orçamentário, é falta de orçamento. E então a gente ter esse olhar da população também, né, por que aquele resultado não está sendo gerado? E a gente fazer o caminho, né, e olhar lá para o orçamento é fundamental. E só com a participação de todos, então se a gente quer mudar essa desigualdade que a gente tem hoje, né, estruturante entre homens e mulheres, a gente precisa que mais mulheres estejam participando, né, e a gente vê que essa diversidade toda, ela beneficia a todos e a toda a sociedade. É importante a gente falar que a LOA, ela estima as receitas e fixa a despesa, mas ela não vincula. Então, nenhuma dessas metas e objetivos que estão no PPA, eles vão ter aquele recurso fincado ali para ele, não é vinculado. Então, isso vai depender muito de um monitoramento mesmo, de uma cobrança, de uma representatividade, de uma participação ativa da sociedade civil, para que o que você falou, não tinha muita relevância no passado. Para que tenha relevância, para que seja orientado como um normativo a ser seguido mesmo, um plano a ser seguido. Isso. Não, isso é fundamental. A gente sabe, né, que durante o exercício, durante o ano, é necessário, por vezes, remanejar um recurso de uma área para outra, a arrecadação não tem o desempenho que estava sendo esperado, então a gente tem menos receitas. E às vezes, pelo próprio desempenho de cada política pública, né, o andamento de cada política pública. Então, às vezes, num desses contingenciamentos, ou bloqueios, ou desses remanejamentos que ocorrem, uma política pública essencial, ela deixa de ser considerada, né? Outras prioridades aparecem. E a sociedade atuar e ela ter meios para isso é fundamental. Então, foi por isso, por exemplo, uma das grandes inovações do PPA, né, 24 e 27, são as agendas transversais. Nós temos 5 agendas transversais. No mundo, a gente já tem visto isso acontecer, e principalmente em relação a gênero e meio ambiente. E aqui a gente marcou, identificou
as iniciativas que o governo pretende fazer para encaminhar problemas que afetam 4 públicos-alvo: mulheres, crianças e adolescentes, povos indígenas, e a gente tem a agenda de igualdade racial e uma temática relevantíssima que é o meio ambiente, né? E acaba alinhando com toda essa. Exatamente. A gente também identificou e a gente vai ter uma marcação de ODS também, é aquilo, né? É algo em construção constante e aprimoramento constante. E a gente também vai vincular para a gente poder observar os ODS. Mas aí no PPA, ao marcar, a gente consegue identificar as ações que existem para, de fato, endereçar esses problemas. E que são problemas complexos, né, e que demandam uma atuação multidimensional para ser resolvido. A questão das mulheres, a gente tem, por exemplo, o Ministério das Mulheres foi criado, e a participação do Ministério das Mulheres durante as oficinas de elaboração dos programas PPA foi fantástica. Eles estavam presentes, por exemplo, na oficina de discussão dos programas do Ministério da Defesa, do Banco Central, e fizeram toda a diferença, sabe, nas discussões. Isso foi muito bom. A diversidade, de fato, foi trazida, tanto no âmbito participativo, né, social, com a sociedade, quanto no institucional, na construção dos programas. E aí o que a gente conseguiu enxergar com isso é que o Ministério das Mulheres consegue enxergar a ausência de políticas que de fato estejam direcionadas para equacionar as questões de desigualdades, né, de iniquidades. E aí com as agendas a gente permite identificar então o que há de fato destinado para as mulheres, né, e aí a gente dá uma ferramenta, né, é quase ali uma arma, né, mas uma arma não, vou falar de uma coisa boa, assim, um instrumento mesmo, uma ferramenta para que a sociedade possa cobrar, né, a elaboração de políticas públicas que sejam certeiras, né, que possam tratar aqueles problemas com os quais nós, enquanto mulheres, e principalmente, né, a ministra Simone Tebet e o presidente Lula, eles falavam muito durante as campanhas, né, durante as plenárias do PPA, sobre o rosto do cidadão no PPA. Na verdade, é uma cidadã e uma cidadã preta, né, que é a pessoa que mais sofre hoje no país com essas iniquidades, né, e a que mais necessita de políticas públicas. Então, a gente precisa desse olhar multidimensional para a gente tratar tudo isso. Né? Você falou muito da participação, Ministério da Mulher, né, da participação das mulheres que foi maioria. Isso a gente está falando em plano federal, né? O que eu gostaria de lembrar é que a gente tem as leis orçamentárias nesse mesmo rito, né, acontecendo nos estados e acontecendo também nos municípios. Aí nos executivos estaduais e nos executivos municipais, e também nos legislativos estaduais e nos legislativos municipais. Por que eu estou falando isso? Porque a gente tem a possibilidade de participar não só do orçamento federal, mas do orçamento do seu estado e do orçamento do seu município, e no Distrito Federal também. E ficar atento a tudo isso, porque na verdade a gente acha que o orçamento são decididos por eles, a gente gosta de chamar de eles, mas o orçamento é decidido também por nós. Quanto mais a gente se colocar para atuação, mais a gente consegue fazer com que as leis e a própria atuação do Estado seja orientada para nós. O que eu não posso deixar de falar realmente é que muitas vezes as próprias mulheres acham que votar num homem, escolher um homem, estar representada de alguma forma. Porque ele é bom nisso, ou porque ele é bom naquilo. Não estou fazendo campanha contra a votação em homem, mas é importante a gente começar a refletir na questão de escolha realmente de mulheres. Porque existe um olhar que é só a mulher que pode ter. É o olhar da política pública que a gente reclama o tempo todo de creche. Uma das maiores reclamações que existe de mulheres, né? Creche, escola, atendimento de saúde e segurança. Essas são as nossas principais demandas. Então a gente precisa sim ter mulheres que tenham essa visão no executivo, que tenham essa visão no legislativo, e que nós tenhamos movimentos sociais e uma atuação como cidadã
de realmente estar buscando isso. Porque enquanto a gente não tiver orçamento suficiente e uma execução satisfatória, a gente não vai ter essas políticas sendo executadas como realmente a gente precisa. E é possível participar. O que você trouxe aqui para a gente é importantíssimo, porque para a gente acreditar realmente que é possível participar, mas principalmente que é necessário participar. Para que a peça orçamentária ela não seja um enfeite. Depois que passa, que aprove tudo, ainda tem a parte da fiscalização. Quando eu fazia campanha para deputada, muita gente não sabia, eu perguntava, o que um deputado faz? E aprova leis. Também, mas que tipo de lei que ele vai estar aprovando? Tem leis que passam por eles o tempo todo. E a função de fiscalização, né? O quanto é importante a função de fiscalização de como está sendo efetivamente empregado o dinheiro. Por isso a gente traz no nosso podcast esse contingente de informação, de saber como que as coisas funcionam, para que a gente possa também se conscientizar da participação da mulher e o quanto isso é importante para o estabelecimento de políticas públicas para mulheres. Aí a gente fala, por que não pode mulher no orçamento, no legislativo, no executivo, no movimento social, na audiência pública, pode e deve, não é mesmo? É isso mesmo, e tanto temos também, historicamente, né, muita pouca participação de mulheres numa área que é árida para grande parte da sociedade, que é a parte de finanças, a temática de finanças públicas, né? E privadas também. Mas quando você olha, de uma forma geral, e no setor público isso é muito patente. E recentemente, no final do ano passado, para mostrar que, na verdade, a relevância dessas políticas afirmativas, que é o quê? No caso das mulheres, ao se colocar cotas, não é simplesmente trazer mulheres, né? É você aumentar essa diversidade, é você ampliar o seu olhar. Isso é o que de mais relevante. Não é simplesmente você cumprir trazendo. É porque ao você estabelecer as cotas, isso faz com que quem tenha que decidir quem vai estar ali concorrendo, né, ou quem pode ir para um determinado cargo, enxergue de uma forma mais ampla, que há muitas pessoas, muitas mulheres, negros, LGBTQIA+, que são tão capacitados quanto qualquer outra pessoa para estar ali, especialista para estarem. Então, quando foi em novembro de 2022, foi criado um coletivo, elas, no orçamento, que a ideia era justamente essa, juntar ali as mulheres que estão engajadas nas temáticas de finanças públicas, então planejamento, orçamento, sustentabilidade fiscal, mais a questão fiscal, e ali foi muito rapidamente, conseguimos identificar muito mais de 250 mulheres, que até então era o limite do grupo de WhatsApp, então a gente tem esse parâmetro, 256, então, e aí foi criada a rede, e logo na sequência, né, já se começou a falar ali da reforma do nosso arcabouço fiscal, então vigente, com teto de gastos, né, e a gente se juntou e elaborou, eu estava participando ali junto com as criadoras do grupo, né, que são colegas muito queridas, tanto do executivo quanto do legislativo, a Rita Santos, a Júlia, a Clara Marinho e a Roseli Faria. São profissionais servidoras públicas, todas, né? servidoras públicas, especialistas na temática, né? E aí elas chamaram várias outras mulheres né, a várias mãos, fizemos uma proposta de emenda à Constituição e essa proposta ela foi levada pela senadora Leila, né? E aí o nome do regime, né, que inclusive saiu na emenda constitucional, o regime fiscal sustentável, fomos nós que propusemos, né? E a ideia é o sustentável não apenas sob o ponto de vista fiscal, né, que é essencial, né? Um país quebrado não consegue fazer nada, mas também a sustentabilidade de manter as políticas públicas e de garantir a cada cidadão e cidadã brasileira, né, os seus devidos direitos. Então, garantir a sustentabilidade das políticas públicas de uma forma geral. Então, ele fiscalmente, tem que ser fiscalmente sustentável e responsável e também socialmente, né, sustentável e responsável. Então, é um movimento social, não é?
de isso. profissionais no orçamento que se conversam ali, que conseguiram construir algo de efetivo realmente para influenciar no orçamento. Você também faz parte, né, Luísa? Mas não. Tá. Não, você faz. Não, mas você é mais engajada ainda do que eu. Como que você acha que é essa experiência? Eu acho que ver mulheres engajadas em espaços que não nos foram entregues, né? A gente lutou por esses espaços, a gente reivindicou bastante esses espaços. Isso mostra como eles são carentes de um olhar sistêmico para nós, né? Então, é carente mesmo de entender os nossos medos, os nossos anseios, o que uma mulher teme. Ela teme engravidar e ficar sem emprego porque 50% das mulheres são demitidas quando retornam da estabilidade. Ela teme ficar sem creche para o filho, ela teme não ter assistência no parto, ela teme andar na rua e não ter segurança, né? A gente começa a falar disso. O homem, quando vai sair, ele pensa se vai estar clara a rua, se vai ter algum problema, ele pensa em assalto. Jamais. Mas jamais. Nós pensamos em assalto física, e a gente pensa em estupro e etc. Então são coisas que fazem parte das demandas femininas que só um olhar feminino realmente pode trazer. Exatamente. Eu falo muito que o mundo é feito por homens para homens. E as leis são assim, o orçamento é assim, quando a gente clama esses espaços, a gente ocupa esses espaços, a gente começa a criar um mundo um pouco mais acessível para as mulheres e para as crianças e para as pessoas que não são a maioria institucional, né? Exatamente. A maioria política, né? Isso. Muita gente fala que mulher é minoria, né? Nós somos mais da metade da população. Né? Nós somos minorizadas, né? Marginalizadas nas escolhas, nos espaços de poder, e a gente tem que lutar muito ainda para atingir a equidade, porque eu bato muito em cima dessa questão das cotas. O quão necessário é que se reivindique cotas em algumas carreiras de concurso público, né? A gente falou no último episódio que quase nunca tem diplomata mulher, é muito raro. Uma turma do Rio Branco que seja metade, não tem conhecimento se já houve. Realmente são muito poucas mulheres aprovadas. E assim também nas carreiras de finanças públicas. Realmente são muito poucas mulheres que estão lá nesses espaços e a gente precisa institucionalizar isso, eu acho. Lembrando também que existe que seria uma política afirmativa de cotas em relação a isso, não porque as mulheres não têm capacidade para alcançar o nível intelectual de passar no concurso, mas porque elas também são levadas a acreditar que aquela profissão não é para ela. Exatamente. Né? Que aquele lugar não é para ela, que aquele assunto não é para mulheres. E essa cultura, ela é muito forte, né? As mulheres no STEM, que ciências, tecnologias, matemáticas, né, elas são muito negligenciadas e sofrem muito preconceito, assim. E é difícil você ver uma menina sendo incentivada a estudar matemática. Coisa exatas não é para mulher, né? E quando eu passei na engenharia, na UNB, a minha engenharia, que era engenharia ambiental, eu cursei 2 anos, era uma das poucas que tinha metade, mulheres e homens. Mas as demais, as turmas eram majoritariamente homens. E as mulheres que estavam lá nas turmas sofriam muito assédio também, na Faculdade de Tecnologia, que une todas as engenharias da universidade. Não, mas isso nessa área de finanças públicas, assim, o que eu mais me lembro é de, ao longo da minha carreira, eu estar em reuniões em que eu era a única mulher, né? E às vezes tinha uma outra mais, mas eu era a única. E eu confesso que eu demorei um pouco a me dar conta disso, porque, assim, eu falo que eu não me tomo como parâmetro, porque eu não sei, né? Eu não entendo por quê, talvez até pelo meu tom de voz,
as pessoas sempre me deixaram falar e me deram, né, me deram voz. E eu sempre tive chefes homens. Hoje eu tenho uma super chefe mulher que eu adoro, né, mas eu sempre tive chefes homens. E eles sempre me deram voz, e sempre me ouviram, sempre consideraram. Mas eu sei que não é a prática, né? Não é o comum, e principalmente nessa área. E quando as mulheres começam a falar, em geral, são cortadas mesmo, né? E aí a gente vê também assim, a questão do amadurecimento institucional, o estrutural, e a necessidade de mudar. Mas eu vejo que o que predomina é o machismo estrutural, né? Então, assim, a questão de interrupção, né, a interrupção de fala, outras questões que a gente vê o tempo inteiro, as pessoas te explicando, te dando aula o tempo inteiro, né? Mansplaining. Aí, e a gente vê isso, e aí eu comecei a ver, mas também, assim, a pontuar quando acontece. E nessa área de finanças públicas, eu acho que tende a acontecer mais, né? Então, a gente sente uma certa dificuldade também com aquela questão de que a mulher, para ela ser ouvida, ela tem que ser boa de verdade, assim, né? O que não é necessário, não necessariamente acontece com o homem, né? Então, assim, aquele negócio de que a barra é sempre maior, né? Tá sempre acima pra gente. Existe uma estatística também, que eu não vou saber exatamente o número, mas que os homens, eles tendem a aplicar para empregos os quais eles não preenchem as qualificações necessárias, enquanto as mulheres não se arriscam. E os homens tendem a conseguir esses empregos, ainda que eles não atinjam as qualificações necessárias. E isso é muito emblemático. Por quê? Porque na hora que ele vai atuar, a atuação mediana dele e até o desconhecimento de algumas coisas é sempre minimizado, assim, é tolerado. Exatamente. Da mulher, não. Se ela não for excelente, realmente ela perde espaço e ela, mesmo sendo excelente, ela é questionada. Gente, nós estamos chegando ao final, né? Que pena que está acabando nosso tempo, a gente ficaria conversando aqui até muito mais tempo. Os nossos ouvintes não vão conseguir acompanhar tanta informação, mas a gente vai prometer de trazer a Virgínia novamente, com mais novidades, quando esse orçamento estiver mais para frente aí, ver o que aconteceu de desdobramentos os resultados, na verdade, desse trabalho que foi feito com mais participação. Mas esse assunto é importante, esse assunto é relevante e tem tudo a ver com o nosso podcast, né, Luísa? Exato. Afinal, quem disse que não pode, elas não. Quem disse que não pode. Nós agradecemos a nossa audiência, lembrando que vem aí mais um episódio com mulheres maravilhosas e a gente conta com a participação de vocês. Se você quiser sugerir algum tema para o nosso podcast que você acha que é interessante dentro desse universo feminino, mande para nós aí um direct no nosso Instagram. Ou deixa aqui no comentário. Ou deixa no comentário, que a gente vai providenciar aí alguma profissional top para falar sobre isso daí. Tá bom? Muito obrigada, pessoal. Obrigada pela audiência. Virgínia, muito obrigada pela sua presença. Tô em casa, eu acho que ficaria o resto da noite aqui falando, porque tô em casa com as pessoas que eu adoro, conversando sobre o que eu gosto, então eu ficaria aqui o resto da noite. Essa é a ideia do nosso podcast. O podcast é ter um papo descontraído com quem a gente gosta, e isso inclui os nossos ouvintes também. Um abraço, pessoal. Obrigada. Até o nosso próximo episódio. Até a próxima. Até.